aula 2, de biografia e autobiografia, e neste mesmo vídeo falarei sobre o aposto, tá? Então, só para encerrar o assunto de biografia, que a gente fez essa diferenciação lá no início do vídeo, peço para vocês fazerem das páginas 11 à página 15, que esmiuça, né, que interage com o texto que a gente leu da Malala, tá? Não deixem de fazer, tá? Para não acumular atividade, tá? Então, iniciando agora a parte da gramática, a gente vai ver e entender a importância do aposto na construção do termo, tá? Aposto é uma palavra que vem do latim e significa ad postos, que significa posto após. Então, o que é o aposto? É um termo que presta esclarecimento de um termo anterior. Tá? E se ele presta esclarecimento de um termo anterior, significa que ele vem depois, tá? Por isso que ele é posto após, tá? Então, o aposto... Gente, eu falo tanto tá, né? Me incomoda quando eu revejo os vídeos. Então, essa é a questão do aposto. Vocês vão avançar e vão avançar para a página 24, tá? De novo, tá? Nós leremos a biografia, um trechinho da biografia de Joaquim Maria Machado de Assis, que é o Machado de Assis, esse escritor atemporal da literatura brasileira. Só para fazer aí um adendo, essa foto do Machado de Assis está aí, assim que o Machado de Assis era conhecido, né? Está esbranquiçada, embranqueceram Machado, mas é importante que nós valorizemos o Machado de Assis como um escritor negro, né? Porque a gente sabe o quanto esse país é preconceituoso e a gente não pode deixar esse embranquecimento de Machado de Assis, tá? De novo, tá? Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro, RJ, que é na capital, em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1908. É fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, velho amigo e admirador de José de Alencar, que morrera cerca de 20 anos antes da fundação da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. Era natural que Machado de Assis escolhesse o nome do autor de Guarani, que é o José de Alencar, para o seu patrono. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da ABL, que passou a ser chamada também de Casa Machado de Assis. Filho do pintor e dourador Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, perdeu a mãe muito cedo, pouco mais se conhecendo de sua infância e início da adolescência. Foi criado no Morro do Livramento. Sem meios para cursos regulares, estudou como pôde e em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário, o soneto A Ilustríssima Senhora PDJA, no Periódico dos Pobres, número datado de 3 de outubro de 1854. Em 1856, entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo e lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. Em 1858, era revisor e colaborador no Correio Mercantil. E em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral, a Semana Ilustrada e Jornal das Famílias, no qual publicou, de preferência, contos. A gente viu neste texto que há palavras que estão negritadas, tá? Eu quero que a gente vai voltar essas palavras negritadas, mas para isso vamos contextualizar com essas questões do texto. Vão respondendo na medida que eu vou explicando para vocês, para que, de novo, repetindo novamente, de novo, que essa matéria não se acumule, que você tenha tranquilidade para poder fazê-las, tá? Letra A. Você tinha ouvido falar de Machado de Assis? Que obras desse escritor você conhece, tá? É um cânone da literatura nacional, conhecido no mundo inteiro. Teve várias obras publicadas em outras línguas, a não ser a língua portuguesa. Ou seja, foi publicada em outra língua, não, né? Foi
adaptada, né? Foi traduzida para outras línguas. Adaptada não, traduzida. Epa, palavras que faltam. Letra B. Das informações apresentadas nessa biografia, qual chamou mais sua atenção? Gente, não vale dizer que nada chamou atenção, tá? Não fiquem preguiçosos para fazer as questões. Depois vocês falam, não entendi nada. Nesse momento de interpretar um texto tão fácil, você se esforça, certo? Porque você fala, não entendi nada. Se ficar de má vontade, a gente não consegue avançar, tá? Porque não dá para comentar com colegas, a não ser que seja virtualmente. Para mim, a informação que mais chamou a atenção, que eu já conhecia a história de Machado, essa questão que só com 15 anos incompleto, essa questão não, com 15 anos incompleto, nem tinha 15 anos quando ele publicou o primeiro soneto dele, né? Logo depois ele entrou como tipógrafo no jornal. Pouco tempo depois de ter entrado como tipógrafo, ele já escrevia os textos dele. Então essa informação me chamou a atenção, tá? Então vejam aí que informação chamou a atenção. Vejam e façam, tá? Número 2, essas questões todas, inclusive o texto que eu acabei de ler, estão na página 24, tá? Observe os termos destacados na biografia. Então, na biografia estão destacados as palavras Joaquim, aí na letra A tá João, tá? Mas o nome dele não era João, é Joaquim Maria Machado de Assis. O livro está aí com erro de impressão. Então, estão destacadas letra A, Joaquim Maria Machado de Assis, Francisco José de Assis e o Espelho, tá? Então, essas três palavras, não. Essas três palavras, né, estão negritadas. Então, é para vocês fazerem a correspondência aí. Então, Joaquim Maria Machado, quem era? Machado de Assis, né? Então, vocês coloquem lá, então tem o lado esquerdo e o lado direito, coloquem a letra A na última linha do lado direito. Francisco José de Assis, quem era? Ele era revista ou pintor e dourador? Era o pintor e dourador, que é o pai de Machado. Então, a letra B, coloquem na segunda linha. E, obviamente, só sobrou a letra C, que é a revista. Então, ficou do lado direito, C, B, A. Tudo bem? Com que função as palavras destacadas no texto foram utilizadas? Então, gente, está escrito lá no texto Machado de Assis. Logo depois explica quem era Machado de Assis, qual era o nome de Machado de Assis, né, o nome todo dele. Então, explica quem é Machado de Assis. Não só, mas informa que o Espelho era revista, né? Que a revista chamava Espelho, que está nessa ordem. Então, na letra B, as informações servem para ampliar, tá? Então, essas palavras, a função dessas palavras destacadas servem para ampliar, explicando o que significa as palavras, tá? Anteriores, tá? Do assunto em questão. E, de novo, tá. Tudo bem. Letra C. Essas expressões são essenciais para dar sentido ao texto? Essenciais. Se essas informações não tivesse, o texto não seria compreendido? Está na letra C, tá? Não seria compreendido? Não, elas não são essenciais, mas elas ampliam a informação, elas complementam, tá? Se nós estivermos fazendo um texto, quando vocês sempre escrevem para mim, para que eu possa avaliar vocês, é importante que vocês deixem claro o que vocês querem dizer, tá? Então, elas não são essenciais, mas elas ampliam os sentidos, tá? Elas não são essenciais, podem até ser excluídas do texto, mas, como eu disse, 4 vezes, 3 vezes, não me lembro, elas ampliam a informação, detalham o que você quis dizer, tá? Detalha qual era o nome de Machado de Assis, qual era o nome da revista e o que o pai dele, o seu Francisco José de Assis, fazia, tá? Tudo bem? Ótimo. 3. Releia os trechos destacados na biografia de Machado de Assis. Qual foi o sinal de pontuação para isolar um desses trechos? Machado de Assis, então Joaquim Machado de Assis, o que foi utilizado? Foram utilizados parênteses, tá? Então, os parênteses, escrevam, tá? Não bota o sinal, não. Escrevam os parênteses, foram utilizados no trecho Joaquim Maria Machado de Assis, tá? Ótimo. Prosseguindo, agora só repetindo não, só informando aqui que as questões B e C do número 2 e a número 3 estão na página 25, tá? Eu falei isso.
Então, as expressões destacadas na biografia foram empregadas com o objetivo de explicar o termo anterior a que ou a quem ele se refere. Veja, quem é Machado de Assis? Olha só, olha o termo, o aposto aí, esse termo que está em negrito é o adposto, posto após. É um termo que vem depois que explica o anterior, tá? Esse termo é chamado aposto. Os apostos podem aparecer entre vírgulas, entre parênteses, por travessões ou por 2 pontos, tá? Então, olha as maneiras que a gente pode utilizar. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar nos nossos textos. A gente acha, muitas pessoas acham, a gente não. Algumas pessoas acham que os sinais de pontuação não são importantes. E são, né? Eu mesma aprendi muito quando eu queria explicar alguma coisa, colocar entre parênteses, mas com texto cansativo, enfadonho. Então, eu posso utilizar outros recursos. Então, o aposto também pode ser colocado entre as vírgulas, entre os parênteses ou também com os 2 pontos, tá? Como no caso, Joaquim, filho de Francisco, era um intelectual. Repare que eu poderia falar assim, Joaquim era um intelectual, mas eu quis dizer quem era esse Joaquim. Esse Joaquim era filho de Francisco. Então, esse termo que está em negrito, ele explica quem era o Joaquim, tá? Priscila, eu poderia falar, Priscila conseguiu notas altas nas provas, mas eu quis explicar quem era Priscila, tá? Então, estudante muito dedicado. Então, estudante muito dedicada está explicando quem é a Priscila. Valorizamos 2 coisas, aí está enumerando. O que eu valorizo? A vida e a liberdade, tá? Quais são as 2 coisas que eu valorizo? Então, aí, a vida e a liberdade também é um aposto, que explica o que eu valorizo. Quais são as 2 coisas que eu valorizo, tá? Tudo bem? A minha função será falar menos tá? Tanto tá. Tá no número 4, essa questão aí do livro, né? Das capas do livro. Então, vamos lá. Joaquim Green. Gente, não dá nem para ler de novo. Autor de A Culpa é das Estrelas. O Teorema de Catherine. E deixa eu ler aqui. As Crônicas de Nárnia. Juro que eu não tô lendo. Tá. O Leão. A Feiticeira. E eu não tô lendo. Ai, gente, eu não consigo ler isso aí não, tô cega. E Carnes Vermelhas aí, tá? São 3 capas que estão para a gente poder responder. Além de completar uma informação, o aposto pode ser apresentado de outras formas e com outras funções. Veja as capas do livro a seguir. O que a gente viu. Quais elementos chamam mais atenção em uma capa de livro e por quê? Para mim, né, não é só a ilustração, eu presto muita atenção no título do texto. Gente, só para não ficar sem resposta, deixa eu ler como que é aquele leão ali. Eu não sei, eu não conheço esse de có, né? Eu já vi as Crônicas de Nárnia, mas não esse. Agora, do leão, fiquei curiosa para saber o que é. Então, como ao vivo, como se eu estivesse na sala de aula, eu vou procurar aqui. Deixa eu ver, Crônicas de Nárnia. O leão, poxa, tá escrito aqui, né? Pra que eu vou procurar lá? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Muito legal. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. A professora é cega, não enxerga direito, tá, gente? Então, só repetindo aqui, aí na página, no finalzinho lá da página 25, que é a número 4, que tá a questão aí na página 26, aí respondam aí o que mais chama atenção. Para mim, primeiro, é o título do texto. Eu acho os títulos que dão aquele gostinho, né? Do que é o texto. Se a gente prestar atenção nos títulos de cada capítulo de Percy Jackson, é maravilhoso, né? Cada título é muito engraçado. Mata minha professora de álgebra, né? Ou transforma em pó minha professora de álgebra. Quando o Gruber perde as calças. É muito engraçado os títulos. Então, assim, os títulos me chamam a atenção, né? Obviamente, para vocês podem o que chama mais a atenção de vocês e por quê, explicar por quê. Eu explico para vocês por que os títulos me chamam a atenção, porque os títulos, eu sempre quero associar os títulos com o conteúdo da história. Eu fico curiosa para poder ler, às vezes por causa do título, tá? Então, a questão 5, que está lá no início da página 26, releia as seguintes informações das capas apresentadas, o teorema Catherine,
As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, receitas de bacalhau, salmão, atum linguado, todas com fotos. Os termos destacados são apostos, tá? Com que função cada um foi utilizado? Relacione o teorema de Catherine. Catherine é o nome do teorema? Sim ou não? Então, Catarine é o nome do teorema. Então, serve esse aposto, é um aposto especificativo. Então, a letra A é para especificar uma palavra. É na última linha lá, tá? Então, especificar uma palavra. Chama-se aposto especificativo, tá? Letra B. As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Serve para quê? Para enumerar os itens referentes a um termo anterior, tá? Então, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa enumera o que são as crônicas de Nárnia. E receitas de bacalhau, salmão, atum linguado. Todas, ou seja, de linguado, de atum, de salmão e bacalhau. Todos esses peixes aí resume, né, os termos expressos anteriormente. Tudo bem? Deixa eu ver quanto tempo tem o vídeo, senão vai ficar muito longo e eu não vou conseguir mandar. Então, paremos por aqui, a gente continua no próximo. Até já!